Afinal, o ser humano, ele é egoísta ou ele é altruísta? Você provavelmente já viu exemplos de egoísmo e de altruísmo, seja nos grandes nomes da humanidade, seja em filmes e em séries, ou até nos seus relacionamentos em geral. E dependendo da sua experiência, talvez você já tenha uma resposta para essa pergunta, seja uma esperançosa, como todo ser humano pode ser altruísta, ou uma mais deprimente, como todo ser humano é egoísta e é mau. Mas se a gente for mais a fundo nesse tópico, a gente pode achar uma resposta bem surpreendente, e é isso que eu vou compartilhar com você agora. Hey, Jeter aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa com mais liberdade, harmonia e autenticidade. E primeiro eu quero definir o que é que eu estou chamando de egoísmo e de altruísmo, porque afinal palavras e os seus significados são uma convenção, então é importante a gente deixar claro se a gente está falando da mesma coisa. Então eu vou pegar aqui a definição do dicionário para você saber qual é a definição que eu estou usando. Então, egoísmo aqui é falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros. É presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Isso é o que o dicionário está chamando de altruísmo e é basicamente também o que eu vivenciei com essa palavra na minha experiência de vida. Geralmente quando as pessoas falavam de egoísmo, elas estavam falando mais ou menos disso também. Agora vamos para altruísmo, que é ausência de egoísmo, abnegação. Atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. Dedicação desinteressada, ato de amar o próximo sem esperar nada em troca. Dedicação demonstrada de maneira desinteressada, filantropia. Ou seja, o egoísmo aqui seria você só se preocupar consigo, ignorando, né, a necessidade dos outros, enquanto o altruísmo seria você se dedicar, né, sua atenção, seu foco ao outro, sem se preocupar se você ganha alguma coisa com isso, né? E no caso de altruísmo, eu ouço um pouco mais essa expressão, mais nesse sentido que o dicionário trouxe aqui, né, de abnegação, ou seja, de você esquecer um pouco de você, né, de você deixar você mesmo de lado para poder fazer algo pelo outro, né? E é com esses dois conceitos aqui que eu vou estar elaborando sobre o que eu acho sobre egoísmo e altruísmo. Para a gente refletir se a natureza humana ela seria egoísta ou altruísta, eu vou pegar esses dois conceitos e eu vou exagerar o extremo para a gente ver o que é que faz mais sentido, né, dentro da natureza humana. Então vamos começar pelo egoísmo. Se a gente for pensar que todas as pessoas do mundo seriam 100% egoístas, elas só se preocupariam consigo e não estariam nem aí para as outras, o que aconteceria nesse cenário? Primeiro que a gente vai perceber que a gente depende das outras pessoas, porque a gente vive em sociedade. E a gente pode pensar que existe aquele cara que ele saiu para viver sozinho no mato, ele conseguiu viver lá, mas será que é literalmente sozinho? Porque se esse cara foi para lá, mas ele usou ferramentas, ele usou roupas que ele comprou em sociedade, então em algum nível ele já dependeu dessas pessoas, né, que fizeram essas roupas e essas ferramentas. Mas vamos supor que alguém foi pelado assim pro mato e todas as roupas que ele usou, todas as ferramentas ele mesmo fez e ele foi vivendo lá no mato. Beleza, vamos supor que isso foi possível, né? Alguém já fez. E isso resolveria essa equação, no sentido que essa pessoa foi perfeitamente egoísta e ela não dependeu de ninguém para conseguir a sua sobrevivência. Só tem um detalhe, com certeza essa sobrevivência foi muito mais difícil do que se ela tivesse outras pessoas ali para ajudar, né? Porque quando existem outras pessoas, pode haver uma divisão do trabalho. Então uma pessoa ela vai se preocupar em fazer roupa, a outra pessoa ela vai se preocupar em fazer ferramenta, a outra pessoa vai se preocupar em coletar a comida. Quando essas pessoas elas têm essa divisão de trabalho, elas podem ser mais eficientes, porque elas têm mais tempo para se dedicar a isso, e aí é mais fácil ela fazer aquilo com mais rapidez e mais qualidade e depois trocar com outra pessoa. Ou seja, viver em grupo é sempre mais fácil, porque cada pessoa pode se especializar em uma coisa e aí essas coisas vão ser mais eficientes e aí você apenas troca o que te falta, né? E assim você consegue ter muito mais facilidade na sua vida, porque você está se preocupando com uma coisa só e você consegue ser bom naquela coisa e deixar aquela coisa mais fácil para você, né? Então a gente percebe que mesmo se a pessoa ela for perfeitamente egoísta a ponto de que ela viveria na selva sem depender de ninguém, em algum momento a gente vai perceber que ao viver com os outros é melhor para mim, né? É melhor para mim porque esses outros vão poder, né, ter essa divisão de trabalho comigo e cada um vai poder ter uma vida um pouco mais fácil e com mais qualidade, né? Porque cada um está produzindo um bem ali ou um serviço com mais qualidade para oferecer para o outro. Então, mesmo se eu fosse perfeitamente egoísta, se eu tivesse nem aí para os outros, eu vou chegar à conclusão de que, tipo, se eu me importar um pouquinho com os outros, eu vou conseguir ter uma vida mais fácil, porque eu vou conseguir viver em sociedade, né? E essa sociedade vai ser mais fácil do que viver sozinho. Então, por essa extrapolação que eu fiz, dá para perceber que mesmo se a pessoa fosse o mais egoísta possível, existe um incentivo para ela se importar com as outras pessoas.
porque ela está numa vida em sociedade, que essas pessoas dividem o trabalho, é melhor para ela mesma. Então, mesmo a pessoa mais egoísta possível, se ela conseguir ter essa clareza, ela vai perceber que, na verdade, ao se importar com os outros, seja esse se importar, ao menos querer trocar com os outros alguma coisa, né? Ela vai ser capaz da vida dela ser mais fácil, né? Então, existe um incentivo para se importar um pouco com os outros, né? Mesmo que a gente não chegue ainda no ponto de altruísmo, ou seja, de se importar com os outros em detrimento de mim mesmo, né? Então, vamos falar desse altruísmo, vamos falar se seria possível isso. Vamos pensar agora que todo mundo é altruísta. Nesse cenário em que todo mundo é altruísta, vamos pensar que alguém fez um bolo. Só que essa pessoa é tão altruísta que ela não está preocupada em comer esse bolo agora. Então ela vai bater na porta do vizinho e vai oferecer esse bolo. Só que esse vizinho, ele também é perfeitamente altruísta. Então ele vai pensar, pô, eu poderia comer esse bolo, mas deve ter alguém que está precisando mais do que eu. Então ele vai levar esse bolo na rua e vai dar para outra pessoa. Aí essa outra pessoa também vai ser perfeitamente altruísta, ela vai pensar, putz, eu tô com fome, eu até comeria esse bolo, mas será que não tem uma pessoa que tá mais tempo sem comer do que eu? E a gente vai infinitamente tentando procurar a pessoa que precisa mais desse bolo do que eu, e ninguém vai querer comer esse bolo, porque aí vai ter sempre uma pessoa pensando no próximo e pensando, putz, eu até precisava desse bolo, mas será que não tem alguém que precisa mais, né? Então a gente percebe que quando a gente extrapola o altruísmo, ele também não funciona. Porque vai chegar no momento que alguém vai ter que ser egoísta, né, entre aspas, e vai ter que dizer, não, peraí, eu preciso mais desse bolo e eu vou comer esse bolo. Quem é que vai tomar essa decisão? Quem é que vai ter que pensar que eu nesse momento sou mais importante do que o outro, então eu vou comer esse bolo ao invés de passar esse bolo para a próxima pessoa? Então, percebe que aqui a gente vê que esses dois conceitos, na verdade, eles não existem em si. Porque se você extrapolar para o extremo e assumir que só existe isso, você vai perceber que não funciona, né? Vai ser aquela pessoa que vai pro meio do mato e vai descobrir que, na verdade, viver em sociedade é melhor, ou vai ser aquela pessoa que vai dar o bolo para todo mundo e pensar, putz, mas eu era a pessoa que precisava comer mais aquele bolo. Então, quando a gente extrapola tanto o egoísmo quanto o altruísmo, a gente percebe que a gente cai num certo paradoxo. Porque aquela pessoa que foi no ápice do egoísmo, né, ela eventualmente percebeu que a vida dela ia ser mais fácil se ela contribuísse com as outras pessoas para receber algo em troca. E aquela pessoa que foi no ápice do altruísmo, ela vai perceber que em algum momento alguém tem que ser egoísta e falar, não, eu preciso mais, eu vou comer esse bolo, né? E como é que a gente resolve esse impasse, então? E a primeira pessoa que eu vi expressar uma resolução para esse impasse foi o Marshall Rosenberg, que, se você caiu de paraquedas no meu canal, é o criador da comunicação não violenta, que é a base que eu uso tanto na minha vida pessoal e profissional, quanto para criar esses vídeos aqui no YouTube. E se você nunca ouviu falar de CNV e você quer saber mais sobre o assunto, eu vou deixar uma playlist aqui em cima para você dar uma olhada, tá? Depois que você terminar esse vídeo, obviamente. Então, o que é que o Marshall falou que resolveu esse impasse? Basicamente, ele disse que nós somos seres humanos que temos necessidades, né? E essas necessidades, elas são universais, todos nós temos as mesmas necessidades, seja ela de alimento, de líquido, seja ela de atenção e de carinho, porque as necessidades psicológicas também estão incluídas. E a gente foi ensinado que ou a gente tem que passar por cima das pessoas para ter nossas necessidades atendidas, ou a gente tem que abdicar das nossas necessidades para poder atender a necessidade do outro, né? Que é essa lógica de dominação, né? Que ou eu tomo ou eu cedo, né? Não existe aquele meio termo que é a harmonia em que eu atendo minhas necessidades enquanto atendo as suas necessidades também. E quando a gente começa a pensar com essa lógica de harmonia, ou seja, pensar como eu posso simultaneamente atender as minhas necessidades e as suas, e não passar por cima de você, e não ceder a você e deixar as minhas necessidades não atendidas, é que a gente vai começar a achar a tal da solução surpreendente para esse impasse. E o Marshall falou de uma forma muito interessante, um trocadilho que ele pode fazer na língua inglesa que não tem um equivalente para a língua portuguesa, então eu vou explicar como ele fez em inglês. Basicamente, a palavra egoísta em inglês é selfish, e a palavra altruísta em inglês é selfless, né? E less é um sufixo em inglês para quando você não contém algo ou não possui algo, enquanto o full é um sufixo para quando você contém aquela coisa. E aí ele cunhou a palavra selfful, né? Self vem de eu, né? E full, justamente esse sufixo de contém, para ser justamente esse paradigma, né? Essa forma de pensar em que eu me considero, mas eu considero o outro também, né? No sentido de que eu levo em conta as minhas necessidades, mas eu busco atender a necessidade do outro. Essa forma de equilibrar, né? O selfish, que é aquele que só se importa com si mesmo, e o selfless, que é aquele que esquece de si para cuidar do outro, mas o Marshall propõe que a gente seja selfful, né? A gente se encha também das nossas necessidades, mas
tente atender às necessidades do outro, porque afinal, uma das nossas necessidades é a própria necessidade de contribuir para a vida do outro, né? É a necessidade que faz com que a filantropia exista, por exemplo, a caridade, ou então que faz com que as pessoas simplesmente, né, ajam da forma que o dicionário aqui descreveu o altruísmo, né, que é agir sem esperar nada em troca, né? Então, se você não tá ligado aí quais são as necessidades humanas, eu fiz uns vídeos que listam as necessidades humanas, vou deixar aqui em cima para você também. Então, como no português a gente não tem exatamente essas palavras, eu me dei a liberdade de cunhar uma palavra para isso. Então, eu peguei egoísmo e eu peguei altruísmo e eu peguei o prefixo ambi, né, de ambivalente, ambidestro, e cunhei ambitruísmo, né? Eu tentei mexer um pouquinho com o português, eu não sou especialista nisso, mas eu vi que, na verdade, a palavra certa, entre aspas, né, seria ambiismo, mas eu achei que soava um pouco estranho, então eu deixei aí ambitruísmo como essa palavra que define o que eu entendo que o ser humano é. Ou seja, o ser humano ele é equilíbrio entre essas duas coisas, porque em um nível a gente precisa ser egoísta no sentido mais, na verdade, egocêntrico, né? Ego de eu e cêntrico de foco, né? De centrado, porque a gente só tem a nossa experiência. Eu sei as minhas necessidades porque eu sei como eu me sinto. Então, se algo acontece e esse algo me chateia, isso diz que minha necessidade não foi atendida. Eu posso pensar uma forma de atender essa necessidade. Então, em algum nível, eu preciso estar focado em mim, porque só eu sei as minhas necessidades, eu não consigo saber as necessidades do outro. Mesmo que eu possa tentar interpretar a necessidade do outro pela expressão ou pela forma como o outro está se comportando, em última análise, eu só tenho acesso às minhas necessidades, porque eu sei como eu me sinto, né? Se uma outra pessoa estiver com fome, por mais que eu possa deduzir isso da expressão dela, em última análise, eu não sinto a fome que ela sente, mas eu sinto a minha fome. Então, a nossa experiência, ela é egocentrada, né? Ela tá dentro da gente. É isso que a gente tem acesso. Então, num certo nível, a gente precisa se preocupar com a gente porque é tudo que a gente conhece, né? A gente conhece a gente. Então, se a gente não se preocupar com a gente, como é que alguém vai se preocupar se a outra pessoa não tem acesso à nossa experiência? A gente precisa trazer isso pro outro, a gente precisa trazer pro outro o que a gente precisa. Então, a nossa experiência, em algum nível, precisa ser egocêntrica, em algum nível, ela precisa ser centrada na gente mesmo, que nesse sentido pode ser até um pouco egoísta, mas não egoísta no sentido, né, de ignorar os outros, que foi aquela semântica, né, que a gente viu no começo do vídeo, né? Então, em algum nível a gente precisa estar focado na gente, mas ao focar na gente a gente vai perceber também que a gente tem necessidade de contribuir com o outro e que se a gente contribuir para a vida do outro, a nossa vida pode ser melhor também, né? Então, nesse sentido, a gente vai querer também ser altruísta, né? Mas não passando por cima das nossas necessidades. Então, a gente vai ser ambitruísta. A gente vai trazer as nossas necessidades em jogo e a gente vai conciliar essas necessidades com a necessidade do outro. E essa é a natureza do ser humano. Aquelas pessoas que agem, pelo menos é a forma que eu acredito que é a natureza do ser humano, né? Aquelas pessoas que agem de forma que a gente chamaria ou intitularia de mais egoísta, na verdade, elas estão mais focadas em atender as suas necessidades sem essa clareza, né, de que ela está em sociedade, ela depende de outras pessoas, né? E se ela prejudicar outras pessoas, ela vai acabar tornando mais difícil a própria vida dela, né? E o contrário também vale. Aquelas pessoas que acabam, né, deixando muito de si mesmo de lado, né? Acabam se colocando em situações muito ruins para ajudar o outro, né? Eventualmente a ficha vai cair, né, de que ela também é uma pessoa, né? E se ela está se preocupando em cuidar das pessoas, por que ela não pode cuidar de si mesma também, né? Porque ela não pode olhar para si como uma terceira pessoa assim e falar, pô, eu cuido das pessoas porque eu não vou cuidar de mim também, né? E, nesse sentido, né, equilibrar essas coisas. E é claro, eu entendo que nem todas as pessoas vão querer pensar que todos nós compartilhamos a mesma natureza, que é essa natureza ambitruísta, porque tem pessoas que a gente vê um comportamento, né, que muita gente vai interpretar como egoísmo, então se a gente vê uma pessoa constantemente se comportando dessa forma, né, que não leva em consideração os outros, e a gente vê uma outra pessoa, né, que a gente vê comportamentos que constantemente tá tentando ajudar outras pessoas, a gente pensa, pô, será que essas duas pessoas compartilham a mesma natureza? Será que uma não é mais egoísta e outra é mais altruísta? E o que eu quero trazer com esse vídeo é justamente isso, que na verdade não é questão da natureza ser diferente, né? De uma pessoa ser egoísta e outra ser altruísta, e essas pessoas são fundamentalmente diferentes. É uma questão de clareza, né? Uma pessoa, ela consegue experienciar, ao ajudar os outros, algum nível de satisfação para si mesmo, enquanto essa outra pessoa, né? A única forma que ela conseguiu de trazer satisfação para si mesmo é, de alguma forma, tentando atender suas necessidades em detrimento da dos outros, né? Mas não é uma questão de natureza diferente, é uma questão de clareza, né? Uma questão de consciência, uma questão de experiência de vida. E é por isso que eu queria tanto fazer esse vídeo, porque quando a gente começa a pensar que esse conceito pode existir, esse conceito de ambitruísmo, a gente pode começar a tentar viver dessa forma. Ou seja, cada vez que uma situação acontece na nossa vida, a gente pode pensar, beleza, como é que eu posso lidar com a situação de forma a atender as minhas necessidades, eu não vou me sacrificar pelos outros, mas de que forma também eu posso atender a necessidade de outras pessoas fazendo isso, né?
E esse vídeo é até um exemplo disso, né? Como é que eu posso atender a minha necessidade, me expressar, a minha necessidade de contribuir, a minha necessidade de falar coisas que eu acredito que são importantes de falar, mas ao mesmo tempo algo que eu acredite que possa te ajudar também, né? Então, essa é uma forma que eu tô tentando atender a minha necessidade, mas também de alguma forma trazer alguma coisa pra você que eu acredito que possa te ajudar. E aí é você que vai me dizer nos comentários agora se esse vídeo fez sentido pra você, se você gostou desse termo que eu cunhei aí, ambitruísmo. Se alguém já tinha cunhado antes, posta aí que eu não vi em lugar nenhum, eu procurei no Google e não achei. E não esquece de dar o like nesse vídeo, porque vai mostrar pra mim que você quer mais conteúdos desse tipo, você quer mais dessas reflexões com resultados surpreendentes ou não, né? Se você já estava esperando por essa resposta. E no mais, se inscreva no meu canal se você quiser ver mais vídeos como esse, pra gente refletir sobre várias coisas, falar de comunicação não violenta, falar de liberdade, harmonia e autenticidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!